Meu nome é Daniela. Tenho 36 anos, moro em Jundiaí, trabalho com logística e sempre fui o tipo de pessoa que acredita em explicação prática para tudo. Meu trabalho exige lógica e números. Minha vida segue o mesmo padrão. Moro sozinha numa casa térrea, daquelas antigas de bairro tradicional, rua tranquila, vizinhos que se conhecem pelo nome e barulho de ônibus passando no horário certinho. Foi justamente por eu ser tão racional que eu demorei a admitir que tinha algo terrivelmente errado ali. Tudo começou com uma coisa boba e previsível: a luz da lavanderia. Ela apagava sozinha. No começo eu estava no modo automático. Fiação antiga. Casa velha faz isso. Troquei a lâmpada. Não resolveu. Troquei o interruptor. A luz apagou. Chamei um eletricista. Ele passou horas testando a voltagem e o aterramento. Disse que estava tudo normal e foi embora, me cobrando uma fortuna por um diagnóstico de mistério. Na mesma noite, a luz apagou de novo. Eu continuei vivendo. Trabalho puxado, rotina corrida, aquela coisa de chegar cansada, tomar banho e tentar esquecer. Só que aos poucos eu comecei a reparar no padrão. A luz não apagava em qualquer momento. Ela sempre apagava quando eu passava pelo corredor que dava acesso à lavanderia. Era como se ela soubesse que eu estava ali, esperando eu chegar perto para me deixar no escuro. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você curte relatos reais de terror vividos por pessoas comuns aqui do Brasil, já se inscreve no canal Arrepiei e ativa o sininho. Assim você ajuda essas histórias a chegarem em mais gente e, quem sabe, evita que alguém passe pelo que eu passei. Com o tempo, a anomalia se espalhou. Não era mais só a lavanderia. A luminária central da sala começou a piscar quando a casa ficava em silêncio absoluto. Não piscava rápido, como um curto-circuito. Era lento, pausado, como uma respiração. Acendia, apagava. Acendia, apagava. E o mais bizarro só acontecia depois das 10 da noite, quando o bairro se recolhia de vez. Eu tentei filmar, instalei o celular, liguei a câmera no modo noturno e esperei. E como se estivesse me desafiando, a luz não piscou. Ficou acesa, estável, perfeita. Desliguei o celular e 5 minutos depois, a respiração luminosa recomeçou. A casa estava brincando comigo. Foi numa dessas noites que o som veio. Eu estava sentada no sofá, celular na mão, TV desligada. O bairro estava quieto. De repente, ouvi um som baixo vindo da parede que separava a sala do corredor principal. Não era batida, não era estalo. Era como se algo arrastasse uma superfície áspera por dentro do reboco, de um lado para o outro. Fiquei parada, tentando identificar a textura do som. Parecia um tecido pesado ou talvez uma mão esfregando lentamente na pedra. O som parou bem na metade da parede. A luz da sala apagou completamente e, no escuro total, ouvi o clique. O mesmo clique seco e metálico do interruptor sendo desarmado, mas sem ninguém visivelmente tocar nele. Levantei devagar e acendi a lanterna do celular. A parede estava normal, nenhuma rachadura, nenhum sinal de umidade. Encostei o ouvido e senti a alvenaria estranhamente fria, muito mais fria que o ar da sala. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas naquele dia voltei para casa com a sensação de que alguém tinha entrado. Não tinha sinal de arrombamento, nada fora do lugar, só o ar, pesado e estático. Era como se o ambiente tivesse ocupado por uma presença que não se movia, apenas esperava. À noite, a luz da lavanderia apagou de novo. Eu estava pronta para a guerra. Fui até lá, liguei, ela acendeu. Dei 2 passos para trás e apagou outra vez. Repeti isso 3 vezes, com raiva. Na quarta, quando eu já estava voltando o corpo para sair, o interruptor desceu sozinho na minha frente, com o clique seco. Não foi um fantasma ou um vulto, foi o mecanismo elétrico da casa agindo sozinho. Meu coração acelerou. Não foi medo imediato, foi a destruição da minha crença em lógica.
aquela sensação de que o mundo tinha saído do eixo. Comecei a dormir com a TV ligada, não por barulho, mas por luz e pelo som constante. A claridade e o ruído me davam a falsa impressão de controle. Só que o som da parede voltou. Sempre o mesmo. Algo se movendo dentro da parede, acompanhando o corredor, como se estivesse patrulhando o perímetro. Numa madrugada, acordei com o quarto completamente iluminado. A luz do quarto tinha acendido sozinha. Sentei na cama, confusa, e ouvi o som mais perto do que nunca. Vinha da parede, atrás da cabeceira. Um arrastar lento, deliberado, como se alguém tivesse parado e estivesse se virando. Eu me arrastei da cama e fui para a sala. A luminária estava apagada, o corredor escuro. O som parou. E então a luz da sala acendeu. Não totalmente, ficou fraca, amarelada, com um tom doentio, como lâmpada prestes a queimar. Foi quando percebi. A luz estava reagindo à minha presença. Ela me seguiu até a sala. Passei a noite fora, na casa de uma amiga. O medo virou urgência. No dia seguinte, voltei decidida a resolver aquilo. Chamei um terceiro eletricista, mais velho, o Sr. Osvaldo. Ele não só olhou a instalação, ele sentiu a casa. Abriu caixas de fiação, mediu os interruptores da lavanderia e da sala e ficou em silêncio tempo demais. Essa casa já teve alguma reforma grande? Ele perguntou, sem tirar os olhos da parede do corredor. Teve. Há muitos anos, antes de eu comprar. O que houve? Ele assentiu, pensativo. Tem uma parede aqui que foi fechada. Dá para ver pelo traço da argamassa. Antigamente isso não era parede, era um vão, talvez uma despensa ou um corredor de serviço. Fecharam, mas não isolaram direito a fiação antiga que passava por ali. Ele me explicou que a fiação de luz estava em contato com umidade e talvez até com uma estrutura metálica antiga que tinha ficado presa no reboco. Está havendo um retorno bizarro de energia, quase um campo eletromagnético. Alguma coisa ali está te ligando quando você se aproxima. Naquela noite eu estava preparada. A luz não apagou. O som também não voltou. Por 2 dias tudo ficou normal. Eu até comecei a relaxar. Até que na terceira noite a energia caiu só dentro de casa. Do lado de fora a rua seguia iluminada. Postes acesos, vizinhos normais. O apagão foi cirúrgico. No escuro total, o silêncio era esmagador. E então ouvi o som. Não era mais arrastar, era movimento puro, limpo, sem o abafamento do reboco. Era como se alguém se levantasse de um chão de madeira do outro lado da parede, exatamente onde o eletricista disse que era o corredor fechado. Era uma presença clara e estava esperando ali, na escuridão, sem luz para reagir. Eu saí de casa correndo. No dia seguinte, coloquei a casa à venda. Não quis investigar mais, não quis abrir parede nenhuma. O Sr. Osvaldo me ligou depois dizendo que a anomalia na fiação era a mais bizarra que ele já havia visto. Ele não conseguiu me explicar por que o som estava limpo. Algumas coisas, quando se escondem por tanto tempo, é porque não querem ser vistas. Mas, pela luz e pelo som, a casa em Jundiaí deixou claro que não queria mais ficar sozinha. Hoje moro em outro bairro, apartamento novo, tudo em ordem. Mas toda vez que vejo uma luz piscar sem motivo, meu corpo reage antes da cabeça. Porque eu aprendi uma coisa: nem toda casa é só feita de tijolo. Algumas guardam o que foi trancado e continuam tentando se mover. E esse foi mais um relato da nossa seguidora, a Daniela. E aí? Arrepiou. Eu, com certeza, arrepiei. Histórias como essa lembram a gente de que nem tudo que faz barulho quer ser ouvido, e nem tudo que se apaga quer sumir. Às vezes, o que mais assusta não é ver alguma coisa, é perceber que ela reage à nossa presença, como se soubesse que estamos ali.
Se você também já viveu algo inexplicável e quer ver sua história contada aqui no canal Arrepiei, envie seu relato para o e-mail que está na descrição do vídeo. A gente lê tudo com atenção. E se você curte histórias de terror, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo relato, se você tiver coragem. É claro.